Olá, Nelson Bumilcar, trazendo esta canção de encorajamento. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu, a Ele meu auxílio. Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu, a Ele meu auxílio, e Deus meu. Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Porque estás abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Meu auxílio, da autoria de Sérgio Pimenta. Deus nos ama e nos sustenta e nos fortalece no seu amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Essa música chama-se Permanecer, que nos encoraja a segurar as mãos de Deus no dia da dor, no dia do sofrimento, no dia da angústia, no dia da perda, no dia da provação. Segurarmos nas mãos daquele que nos sustenta e nos dá a vida. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer
sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Que seja assim, que possamos permanecer sempre segurando nas mãos do Senhor. Deus abençoe. Olá, muito bom dia. Segurar forte nas mãos do Senhor, ser conduzido por Ele em meio às tribulações, permanecer. É assim que começamos mais um domingo, começamos mais uma semana e começamos mais um culto online. Obrigado, Nelson, pelas canções. Que Deus abençoe a você e a sua família. A primeira música, Meu Auxílio, de Sérgio Pimenta, foi inspirada no Salmo 42. Vamos ler um trecho desse salmo, o versículo 5 e o 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Agora vamos interceder pelos nossos irmãos. Oremos pela Dona Lourdes, nossa diaconisa em Duartina, e pela sua filha Vanessa. Seu marido, Juninho, morreu nessa semana num acidente de carro. Também vamos orar por outros irmãos enfermos. O nosso irmão Pua, que no começo do mês sofreu um aneurisma cerebral, fez cateterismo e passa bem. Também o Edivander Pinhata, que nos trouxe a mensagem no último domingo, se recupera de Covid-19. Bom dia, igreja. Paz seja com todos. Amém? Graças a esse Deus maravilhoso de estar aqui intercedendo pelos enfermos da nossa igreja. Ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego nas tuas mãos ao povo, Senhor, da igreja enfermo, Senhor. Oh Deus, são tantas pessoas, meu Pai, a gente precisa, Senhor, da tua unção, meu Pai, da libertação, meu Pai, da cura, Senhor. E é por isso, meu Pai, que nós estamos aqui, Senhor, intercedendo por essas pessoas, Pai. Oh Deus amado, nós temos o Pua, Senhor, teve um aneurisma cerebral, o Senhor está na vida dele, o Senhor operou na vida dele, ele tomou a medicação e agora espera, Senhor, dissolver esse coágulo, meu Pai de sangue. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço a Ti porque eu sei que o Senhor vai operar, o Senhor vai curar na vida dele, Senhor. Dê ele, meu Pai, disposição, Senhor, para continuar essa obra maravilhosa que Ele faz, Senhor, pelo Teu povo. Oh Deus, também lembrando do Pinhata, Senhor, foi acometido do Covid-19, Pai, cuida dele, da família, Senhor, restaura a sua saúde, que não fique sequela alguma, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. E são tantos outros, meu Pai, que nós temos aqui também em Santelmo, Senhor, pessoas que estão fazendo hemodiálise, pessoas que estão fazendo quimioterapia, Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, desça com a Tua mão poderosa, dando saúde, meu Pai, dando um despertar, Senhor. São tantas coisas que acontecem, Senhor, com o Teu povo, meu Pai.
E principalmente essa semana, meu Pai, eu queria pedir pela Dona Lourdes, Senhor, e toda a sua família, Pai. Dê força, Pai, que ela seja, Senhor, suprida, Senhor, com todas as necessidades, Senhor, materiais e espirituais, Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, eu oro, agradeço a Ti, meu Pai, porque sei que o Senhor já está operando, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O seu Humberto, que acabou de orar, nos enviou foto da sua comunidade de discípulos de Santelmo, distrito de Pederneiras. As reuniões presenciais já retornaram por lá no último domingo. Na CMC Pirajuí, a diaconisa Maria Cassiola liderou uma tarde de visitações às famílias da cidade, com orações e distribuições de alimentos. Um grupo a acompanhou nas casas e a reação das pessoas foi muito positiva. Aqui em Bauru, temos esse vídeo da comunidade de discípulos da Nova Bauru, liderada por Edson Iose, que também retornou aos cultos semanais. Que fulano não fala isso direito, que fulano não deveria estar lá, será que eu vou parar? Às vezes, a graça do Senhor, o amor do Senhor através desse homem, o Senhor O culto na Chácara CMC voltará a ser presenciais a partir do dia 13 de dezembro, às 10 horas da manhã. E a reflexão dessa manhã vem através do querido irmão e pastor Ed Pinheiro Chagas. Vamos ver aquilo que Deus tem para falar conosco nessa manhã. O barro que se torna vaso. Esse é o tema da nossa reflexão desse domingo de manhã. Que possamos estar abertos à mensagem do Senhor, que ela possa produzir fruto nas nossas vidas. A Bíblia é cheia de ilustrações que esclarecem verdades de Deus para nós e fazem com que elas fiquem vivas na nossa lembrança para que possamos colocá-las em prática. É o caso, por exemplo, das parábolas que Jesus contava, histórias que ele inventava para ilustrar verdades espirituais, para que aquilo pudesse ser entendido pelos seus discípulos e lembrado em situações práticas. No Velho Testamento, Deus muitas vezes usava situações reais para poder passar uma mensagem para os seus servos e principalmente para os seus profetas. É o caso, por exemplo, de uma época em que o povo estava totalmente distanciado de Deus, mais ou menos 600 anos antes de Cristo, mergulhado em corrupção, em imoralidade, em idolatria, e Deus tinha pesado a sua mão sobre o povo para ver se esse povo se arrependia dos seus pecados, mas isso não acontecia, e o profeta dessa época, Jeremias, chamado profeta chorão, porque Jeremias nessas alturas já estava desanimado com o povo, achando que o povo de Deus não ia nunca tomar jeito e se voltar para Deus, já estava desanimado de tantas mensagens que ele dava e parece que não havia resultado, não havia uma resposta. E então Deus resolve animar o profeta e mostrar que mesmo diante dessa situação toda do povo, ele tinha a intenção de restaurar o seu povo novamente. Então, é a passagem conhecida, muito conhecida, do oleiro e do barro, que está lá em Jeremias capítulo 18,
do versículo 1 a 6, e nós vamos ler agora. E diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Eu fico impressionado e admiro muito esse trabalho do oleiro, embora não seja muito comum a gente ver, mas como ele molda e faz do barro, na sua condição natural, se transformar num vaso bonito, útil. Como isso é bonito de se ver. E na roda do oleiro, há 3 elementos importantes que precisam estar presentes. Primeiro, o barro, claro, em seu estado natural, que esteja limpo, posto sobre a roda para ser trabalhado. Em segundo lugar, a água, que o oleiro, no momento certo e na quantidade certa, vai colocando e derramando aquela água para tornar aquele barro maleável em suas mãos. E, é claro, a figura do oleiro, mais propriamente das mãos do oleiro, que seguram, amassam e modelam o barro. Irmãos, o barro somos nós. Cada um de nós, o povo de Deus, você e eu, aqueles que foram criados por Deus. A água é a água que Jesus nos dá, a água viva que nos possibilita termos uma nova vida, um novo começo, e o Espírito Santo derramado sobre nós, que amolece o nosso coração e que nos faz maleáveis nas mãos do oleiro. E o oleiro, claro, Deus Pai, que sempre está dando novas oportunidades para que possamos ser trabalhados por Ele todo o tempo em que nós estamos aqui nesse mundo, nessa vida. E nessa passagem eu quero destacar as frases, aquilo que é dito através dessa história. Primeiro, que está lá no versículo 2, quando Deus diz assim: dispõe-te, diz a Jeremias, dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Lá ouvirás as minhas palavras. Deus quer falar com o seu servo. Deus quer animá-lo. Deus quer mostrar a respeito dos seus planos, como que seus planos e seus pensamentos eram bons, eram de paz para com o povo. Deus poderia ter falado com Jeremias em outro lugar, mas ele quis e ordenou a Jeremias que fosse até a casa do oleiro, para que ali ele pudesse aprender a respeito daquilo que Deus queria lhe transmitir e entender realmente o que Deus queria lhe transmitir. Então Deus diz: desce à casa do oleiro, e Jeremias, claro, obedece, e porque lá Deus iria falar com ele. Deus queria que aquela palavra esclarecesse a sua vontade e planos, e essa mensagem ficasse marcada no coração de Jeremias, que ela produzisse fé e esperança em seu coração. Irmãos, Deus quer falar conosco, Deus quer se comunicar conosco, Deus quer mostrar seus planos
e como amigo que Ele é nosso, Ele quer que saibamos a sua vontade para a nossa vida. Mas é preciso que estejamos atentos, que busquemos a sua palavra, que busquemos as suas mensagens. Sim, na sua palavra, na Bíblia, lendo-a, nos cultos, nas pregações, nas mensagens, Deus fala conosco, mas Ele às vezes quer falar de um modo específico, num lugar específico, numa situação específica, num acontecimento específico. Por isso nós precisamos estar atentos e irmos em busca dessa palavra de Deus. A segunda frase que tem aqui nessa passagem diz assim no versículo 3: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. O oleiro estava entregue à sua obra. Que coisa fascinante, que coisa maravilhosa entender que Deus está concentrado na sua obra, que Deus está ali com atenção, com capricho, ocupado em transformar o barro em um vaso, assim como o oleiro. Deus tem os seus propósitos para cada vaso, Deus tem os seus planos, aquilo que Ele pretende. Esse trabalho Deus começou em nós desde o começo da história, da nossa história, quando Ele com suas próprias mãos modelou o primeiro homem, Adão, do barro, do pó da terra, fez com suas próprias mãos. Ele que nos fez, Ele que nos conhece, que viu a nossa substância ainda informe no ventre da nossa mãe e que nos moldou com carinho, concentrado na sua obra, caprichando naquilo que Ele faz. É assim que Ele age nas nossas vidas. Deus tem atenção e sabe aquilo que nós precisamos, sabe onde Ele tem que mexer, quando que Ele tem que pôr a água, onde que Ele tem que apertar mais, onde que Ele tem que mover ali aquele barro para poder moldá-lo segundo a sua vontade. O vaso que Ele quer fazer do barro que somos nós. A outra frase que me chama a atenção nessa passagem é que diz ali que se lhe estragou na mão. O vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão. O vaso se estragou na mão do oleiro. Que coisa interessante, irmãos. Como é que Deus, que está cuidando do barro que somos nós, como é que esse vaso, esse barro pode se estragar na mão do próprio Deus? Deus é todo poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus sabe tudo. Como é que o barro pode se estragar, o vaso pode se estragar na mão do próprio Deus? E por que é que o vaso se quebra? O vaso se quebra, irmãos, porque deve ter alguma impureza no barro. Apesar do barro ter sido limpo, escolhido, qualquer impureza no barro, uma pedrinha, um pedaço de raiz, uma parte mais endurecida, tudo isso pode fazer com que a obra de Deus se estrague. O pecado, a impureza em nós, irmãos, que sério que é isso. Como é sério, como é grave o pecado em nossas vidas. Como o pecado tem esse poder de desandar a obra de Deus, de atrapalhar a obra de Deus, de estragar a obra de Deus em nós. Por isso precisamos estar atentos ao pecado em nossa vida, a impureza em nossa vida, porque ela atrapalha aquilo que Deus quer fazer em nós, atrasa o trabalho de Deus em nós. Sabe que lá em Levítico, já na lei, a lei dizia assim que
os animais, os répteis, os rastejantes, animais rastejantes eram impuros, e quando eles morriam, então, muito mais, se eles tocassem alguma coisa, ou se as pessoas tocassem neles, se tornariam impuras. E é interessante que no Levítico 11:33 diz a respeito especificamente do vaso de barro. A lei, ela diz assim: e todo vaso de barro, dentro do qual cair alguma coisa desses animais rastejantes, tudo que houver nele será imundo, o vaso quebrareis. Tinha que ser quebrado o vaso que se tornasse impuro. O pecado é a impureza que atrapalha a obra de Deus em nossa vida. O orgulho, a incredulidade, a imoralidade, a mentira, a amargura, a falta de perdão, as coisas que endurecem o nosso coração diante de Deus, precisam ser tiradas. E eu faço uma pergunta, irmãos: o que deve ser tirado da minha vida? O que deve ser tirado da sua vida? E que tem impedido, de alguma forma, a ação de Deus em você. Tem impedido o milagre de Deus que aconteça na sua vida. Tenha impedido que a situação da sua vida possa melhorar em alguns aspectos. Se você tem situações na sua vida que parece que ficam patinando, sabe, na lama, que não acontecem, coisas que você esperam de Deus, bênçãos que você tem pedido que não vêm, coisas que não se realizam, sonhos que não chegam, curas que não chegam. Será que existe alguma impureza na sua vida que tenha atrapalhado isso? Precisa ser tirado, eliminado totalmente da sua vida. E olha, a outra frase que eu vejo, que tem aí nessa passagem, ainda no versículo 4, diz: tornou a fazer dele outro vaso. Tornou a fazer dele outro vaso. Irmãos, que verdade maravilhosa a de que Deus é especialista em recomeços, em refazer um vaso quebrado. Seu amor é tão grande, a sua misericórdia, a sua bondade, unidas à sua graça, fazem com que Ele tome a iniciativa de nos refazer, de nos dar novas chances a cada vez que caímos. Olha o que diz Efésios capítulo 2, de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, impuros, contaminados pelo vírus do pecado, presos, escravizados ao pecado, às nossas mazelas, aos nossos erros, aos nossos desejos pecaminosos e naturais. Mas Deus, esse mas Deus é maravilhoso. Mas Deus tomou a iniciativa, por causa do seu amor, da sua bondade, da sua graça e da sua misericórdia, e nos enviou Jesus, a água viva, para que nós bebêssemos e nos tornássemos novas criaturas. Sabe por quê? Porque Deus é Pai e nos conhece, foi Ele que nos fez. Salmo 103, 13 diz: como um pai se compadece dos seus filhos,
Assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Somos barro que precisa ser moldado. Por isso Ele se compadece de nós, irmãos. E olha, é interessante ver que o oleiro aqui, ele não conserta, não cola os pedaços do vaso que se quebrou, mas ele faz um vaso novo, um novo começo. Jesus na nossa vida faz tudo novo. Ele nos transforma numa nova criatura, nos dá uma nova vida, nos quebranta, nos leva ao arrependimento, através da ação do seu Santo Espírito, arrependimento que é necessário para um novo começo. O arrependimento não se confirma apenas ao reconhecermos o pecado, mas ao deixá-lo. E agora vem a frase mais fascinante, e a que eu mais gosto de toda essa passagem, é quando diz assim: tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe parecia. Segundo bem lhe pareceu. Ou seja, o oleiro refez o vaso conforme a sua vontade. Ele sabe como quer que o vaso fique. Ele sabe o que ele quer desse vaso. Ele sabe onde apertar mais, onde tocar mais de leve. O barro não pode nem deve discordar do oleiro. Que coisa esquisita, discutir com o oleiro, questioná-lo, por que me faz assim? Eu gostaria de ser diferente. Por que é que eu tenho que passar por essa situação? Por que é que Deus permite tal situação na minha vida, tal sofrimento, tal dificuldade? E olha, veja o que Isaías 29:16 diz a respeito disso. Ele diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Que coisa terrível, irmãos. Romanos 9:20 diz: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? E ainda a passagem de Isaías 45:9-10, que diz: ai daquele que contende com o seu Criador, não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma: que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Que coisa, irmãos, ridícula. O barro discutir com o oleiro, não confiando naquilo que o oleiro está fazendo. E aqui eu concluo. O fato de Deus nos moldar segundo a sua vontade aponta para 3 coisas. Primeiro, um descanso. Descanso para cada um de nós, porque estamos nas mãos de Deus. Um oleiro cheio de amor, de misericórdia, de graça. Um oleiro que não desiste de nós e continua na sua obra de fazer um vaso para a sua honra. Além do descanso, a expectativa, a esperança, porque sabemos que Deus tem um plano completo, definido e claro para cada um de nós, e que é melhor do que qualquer projeto que possamos ter para nossas vidas. Provérbios diz que nós podemos fazer planos, mas que a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Descanso, expectativa e submissão. Submissão, pois
para que sejamos um vaso novo, que traga glória para o Senhor Jesus, um vaso de honra, é preciso que nos coloquemos nas mãos poderosas e nos deixemos amoldar pela sua vontade, obedecendo aquilo que o oleiro quer de nós. Por isso eu termino lendo o versículo 6 de Jeremias 18, que diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Eis que como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Irmãos queridos, estamos nas mãos do oleiro. Deixemo-nos amoldar por ele. Submetamo-nos à sua vontade, na expectativa da sua obra se tornar completa. E podermos dizer, como Isaías 64:8, mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras das Suas mãos. Somos barro que pode se tornar um vaso maravilhoso para a honra e glória do nosso Senhor. Que assim seja nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Ed, por essa mensagem que tanto nos abençoou. Agora os recados. Contribuições. Os dízimos e ofertas podem ser entregues no escritório da CMC ou no Banco do Brasil e Banco Santander, com sua transferência online. Ou, se você ainda preferir, pode usar a chave Pix. O número aparece aí na tela. A lição 36 para os pais fazerem com seus filhos até 12 anos de idade já está no site da CMC. É só baixar o material e estudar com as crianças. E hoje é dia de segundo turno das eleições municipais em Bauru e em diversas cidades do Brasil. Vamos terminar a reunião orando por esse motivo. Pai querido, Deus e Senhor das nações, nós oramos a Ti, porque como igreja, como povo de Deus, nós queremos votar Deus corretamente, com uma consciência tranquila, sem visar o nosso próprio interesse, mas visando, Deus, o bem coletivo, o progresso, ó Deus, e o sucesso dessa cidade. Por isso, nos ajuda, nos ilumina, e a cada eleitor, Deus, nesse dia, para que eles não se vendam por promessas, ó Deus, ou por interesses, mas que cada um possa, Deus, fazer isso de consciência tranquila e pura, para que o Senhor nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. E é isso. Na próxima terça-feira voltaremos a nos encontrar online, na nossa reunião de oração, aqui mesmo nas nossas plataformas digitais. Que Deus abençoe, uma boa semana, fiquem com Deus, tchau.